Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar no Maná Diário de hoje, Tiago 1:2, que diz assim: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todos nós passamos por dificuldades. É natural das pessoas fugirem dos problemas, não querer encarar as provas. Eu sei que o crente é um povo especial, com cidadania celeste, mas não é um povo isento de aflições. A gente passa por problemas. Os cristãos de origem judaica, lá em Tiago 1:1, eles estavam dispersos pelo mundo. Estavam longe da sua terra natal, tiveram que fugir, correr, abandonar os seus, deixar as suas coisas. Somos crentes, mas assim como os irmãos da época de Tiago, a vida tem por natureza o sofrimento. O crente não é imune aos acontecimentos que nos cercam. Jesus falou assim em Mateus 5:11 que seríamos perseguidos. Nos avisou em João 15:19 que o mundo iria nos odiar. Tiago 5:4 estava exortando alguns patrões que tinham retido o dinheiro, o salário de alguns irmãos. Os pobres daquela época, em Tiago 5:6, estavam sendo fraudados, morriam e não ofereciam sequer resistência pela opressão que estavam passando. Crente sofre, irmão. Tiago 5:13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Sofrimento. Crentes ficam enfermos? Ficam. Tiago 5:14, entre vocês alguém que está doente, fica doente também. Então, quando eu percebo isso, logo concluo que a vida do crente não é uma redoma de vidro, não é uma estufa espiritual, nem tampouco um spa. A vida do crente está mais ligado para um campo de batalha. E não é contra as pessoas o campo de batalha, é uma luta espiritual, onde nós somos poupados em meio às lutas. Em Efésios 6:12 diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como os crentes da época de Tiago, hoje permanecem alguns questionamentos. Espera aí, eu sou crente, mas eu estou desempregado. Por que eu sou crente e essa enfermidade me assolou? Por que eu sou crente e estou passando por luto? Eu sou leal como servo do Senhor e por que tanta amargura nessas provações? A resposta que eu tenho para dizer para você é que todo sofrimento que tem hoje não tem origem em Deus, tem origem no pecado. Então, estar nesse mundo que foi construído socialmente por um pensamento pecaminoso é estar suscetível a qualquer acontecimento deste mundo. E Jesus afirmou isso. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É para ter ânimo. E ele diz que a paz não está no mundo, está nele, na presença dele, nas palavras dele. E a palavra de Deus é uma lanterna para a gente andar nesse meio de mundo cheio de trevas, para conseguir encarar essa realidade que nos cerca. Portanto, não pode ser desprezada, ela tem que ser vivida. Estamos em meio à nossa profissão cristã. E a verdade é que essa nossa profissão cristã está o tempo todo sendo provada pela natureza da vida. Então, sofrimento não é vergonha. E digo mais, há compensações eternas para todo esse sofrimento que eu e você estamos passando e vamos passar. Em 2 Timóteo 1:12, Paulo diz que o Senhor ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Em 2 Tessalonicenses 1:6 e 7, diz que ele é justo para retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação
e dar alívio para quem? A vocês, crentes que estão sendo atribulados, e a nós também, ele diz. E ele faz uma ardente declaração: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Em Romanos 8,18, ele diz que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada, ou que em nós será revelada, outras versões. A vida cristã não é ter os problemas resolvidos, é muitas das vezes sermos poupados em meio aos problemas. E o que acontece? O mundo, quando olha para mim e para a sua vida e vê as nossas lutas e como muitas das vezes somos preservados dentro dela, em 2 Coríntios 5,20 diz que somos embaixadores de Cristo. É como se Deus tivesse usando e fazendo da nossa vida um apelo para que o mundo olhe para as nossas vidas e entenda a paz que o Senhor quer nos dar em meio a toda essa luta. Como esses homens e essas mulheres do Senhor conseguem seguir em frente a essa luta da vida? É difícil a vida aí fora. Imagino que sem Deus deve ser pior ainda. Então, quando você estiver passando por problemas, não se esqueça, Deus está no controle. Paulo cria que havia uma compensação. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ele não define aqui, mas ele diz assim, olha, há um peso, há uma coisa que está acontecendo lá e isso vai ser compensado. 1 Coríntios 15:19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então, irmãos, sofremos, temos luta, mas a nossa vida não se resume, porque se a vida do homem se resumisse simplesmente aqui na terra, então nós crentes seríamos os mais dignos de compaixão, de misericórdia, de pena da humanidade. Mas como cremos que há um porvir, que há uma glória que nos vai ser revelada, então lembre-se durante esse dia que, embora os seus pés estejam na terra e você esteja passando por problemas e dificuldades, erga os seus olhos acima da linha dos problemas, do horizonte dos sofrimentos e olhe para Jesus Cristo. Erga sua cabeça para o Pai das luzes, porque Ele irá confortá-lo. Esta é a paz, como o Senhor Jesus disse, em mim tereis paz. Então, que a paz do Senhor nos guarde. E até aqui a palavra do Senhor.